Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. Além desses 3 sons muito importantes, a gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Hey, ciao! Benvenuto, benvenuta alla tua seconda lezione pratica di italiano. Io sono Chiara, una delle insegnanti di italiano della Fluency Academy. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à tua segunda aula prática de italiano. Eu sou a Chiara, uma das professoras aqui do time de italiano da Fluency Academy. A aula de hoje vai ter 2 grandes temas: gramática e pronúncia. O objetivo da parte de pronúncia é que você saia dessa aula sabendo muito sobre 3 sons super importantes do italiano. Na aula de diálogo com a Prof. Clara, você viu alguns padrões de pronúncia muito legais. Mas aqui eu vou te dar outros 3 sons super importantes do italiano e que normalmente causam alguma dificuldade em nós brasileiros. Mas calma, que não é nenhum bicho de 7 cabeças e você vai ver isso. Tá, Kiara, mas por que é tão importante assim estudar e aprender, entender melhor sobre pronúncia assim logo de cara no início? A resposta é muito simples. Quando a gente começa a aprender alguma língua nova, é muito comum logo de cara a gente começar a desenvolver vícios de pronúncia. E depois, com o passar do tempo, isso se torna muito mais difícil e complicado de se aparar e polir a pronúncia. Então é por isso que nós temos uma preocupação tão grande em proporcionar para você uma experiência mais real possível, sempre com nativos falando e se expressando para que você habitue o teu ouvido ao som real do italiano. Já na parte de gramática, o objetivo é ver algumas estruturas super úteis em italiano, mas de uma maneira bem descomplicada. E para isso você vai ver alguns exemplos reais de como aplicar na prática aquilo que eu vou te ensinar. Bom, eu acho que se você tá aqui, assim como eu, você tem uma quedinha pela língua italiana e pela Itália. Acertei? Você quer então parlare l'italiano, giusto? Então, você quer falar italiano, não é isso mesmo? E por falar nisso, eu quero te lançar um desafio. Como você diria eu falo italiano em italiano? Vai pensando aí, porque até o final da nossa aula você vai conseguir responder a este desafio. Sei pronto? Sei pronta? Allora cominciamo! Perfeito! Olha aí o nosso primeiro som, não é? O som de GL. Aqui do lado você pode acompanhar comigo. Você sabe como pronunciar esse som em italiano? É isso que a gente vai ver. A primeira palavra que a gente tem ali, qual é? É a palavra bottiglia. Bottiglia. Olha só. Bottiglia. O que a gente tem de diferente nessa palavra? A começar ali pelos 2 T's, né? Ih, Kiara, que esquisito. O que tá acontecendo? Por que tem 2 T's? Então, em italiano isso vai acontecer bastante, tá? E são as consoantes duplas que nós chamamos, le consonanti doppie, ok? Então, quando a gente tem essas 2 consoantes, vai ter um som um pouquinho mais demorado. Mas não se preocupa que daqui um pouco, vou te dar um spoiler. A professora Clara, minha xará, vai vir aqui e vai te contar um pouquinho mais sobre essa questão específica delle doppie. Então, não se preocupa. Mas o que então bottiglia quer dizer? Bottiglia significa garrafa, ok? Garrafa. De tomar garrafinha ou garrafa maior, é sempre uma garrafa. Bottiglia. Aqui nós temos o GL, não é? GL. Então, quando você ver um G e um L juntos e depois dele aparecer
um I, não é a vogal I, você já sabe que este GL, o que vai acontecer? Ele vai ter o som de LH, ok? Então, é o nosso som de LH, o L, tá? Então, eu não posso dizer botiglia, mas eu devo dizer botilha. A Kiara mesmo se falou, então, que só com a vogal I que a gente vai ter esse som. Por quê? Com as outras vogais alguma coisa acontece de diferente? Então, com as outras vogais vai ser uma pronúncia idêntica ao do português. Então, o glá, o glê, gló, glu, não é? São as pronúncias que a gente tem no português. A única coisa que muda é quando tem o I depois, que aí vira li e não gli, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para você entender melhor. Então, olha ali, gladiatore, não é? Muito comum, né? Temos o filme, inclusive, que se passa em Roma, do gladiador. Gladiatore, temos inglese, que é inglês, não é? Em italiano. Botilha, como a gente já viu, então temos o glá, o gli, que seria, não é? Agora nós temos ali, que é o li, tá? Não é pronunciado como gli, mas como li. E depois nós temos globo, ok? Então, que é a mesma tradução em português, globo, ok? Veja como a pronúncia é idêntica, não muda nada. E por último, nós temos glutine, que é glúten. Então, repara que não tem muita dificuldade pra gente quando a gente pronuncia essas outras vogais aí junto com o GL. A única coisa que fica diferente mesmo, e tem que tomar cuidado, é quando tiver o I, que aí eu vou pronunciar G, como temos em botilha e temos agora em ti voglio bene. Essa expressão quase, não é? Ti voglio bene, que é uma estrutura, não é? Ti voglio bene. Ela quer dizer eu te amo, mas é que eu preciso muito fazer um parênteses para você, porque ti voglio bene a gente pode usar com amigos, tá bom? E significa eu te amo pra gente, é um gostar muito forte em italiano. Mas quando a gente quer usar um amar entre casais, aí a gente vai dizer dessa forma, ó. Ti amo, ok? Ti amo. Isso é usado somente entre casais. Agora, o ti voglio bene, você pode dizer para os teus amigos de uma maneira geral, tá bom? Então, tem que prestar atenção, tomar cuidado para não confundir essas duas expressões que, no final das contas, são traduzidas como eu te amo, só que tem aí uma diferença. Então, veja que eu não disse ti voglio, eu disse ti voglio bene, como se tivesse um LH mesmo ali, ti voglio, ok? Então, ti voglio. Outra coisa que eu quero só te chamar a atenção aqui é este T, tá? Repara que eu não falei ti, mas eu falei ti, ok? Em italiano, esse T sempre vai ser pronunciado com a língua ali quase encostando nos dentes. Ti, tá bom? Então, ti voglio bene. Repete comigo. Ti voglio bene. Benissimo. Antes de irmos para o próximo som, eu quero te dar uma dica, uma sugestão musical de uma música que eu particularmente amo, tá? Chama-se assim, Non l'hai mica capito, que é do Vasco Rossi. Vasco Rossi é um cantor muito famoso na Itália e esta música é inteira dedicada ao Ti voglio bene. Vai ter muitas repetições dessa expressão, né, para expressar o sentimento e é muito interessante. Então, se você quiser, acabou a aula aqui, dá uma corridinha lá no YouTube e procura essa música que vale a pena, é muito legal. Benissimo, adesso possiamo andare avanti e vedere il prossimo suono. Então agora a gente pode ir pra frente, né, e vermos o próximo som, que é o som de CH. Eu adoro esse som, é o meu som preferido em italiano e eu acho que você talvez deva imaginar o porquê, e eu já vou te contar porquê. Então o CH, ele vai ter um som diferente em italiano, tá? Em português, se você ver qualquer palavra com CH, a gente vai falar com som de X, não é? Será que é a mesma coisa em italiano? Vamos dar uma olhadinha? Olha ali a primeira palavra que nós temos. Gnocchi. Acho que agora você vai ficar com um pouquinho de fome, né? Eu também acabei de ficar com fome. Adoro nhoque, não sei você, eu amo. Gnocchi a gente traduz como gnocchi. Olha só, gnocchi. E aqui já tem aí um spoiler na própria tradução, não é? GN, embora não seja o tema aqui do CH, não é? Mas temos esse GN aí que é diferente. Como foi traduzido? Gnocchi com NH. Então, o GN italiano vai ter o som de NH, tá bom? Então, gnocchi. Então, repara que ali a gente tem mais uma consoante dupla, né? Mais uma consonante doppia, que são 2 Cs, ok? Então, mas não se preocupe que a Prof. Clara vai te falar já mais sobre isso. Olha aqui agora pro C e o H juntos, tá? Gnocchi. Veja, eu não falei gnocchi, eu falei gnocchi, ok? E aposto que você já fala assim corretamente, não é? Gnocchi. Dificilmente alguém aqui no Brasil vai falar gnocchi, não é? Porque a gente já tem isso embutido na nossa cultura. Então aí repare que o CH
não vai ter o som de X, mas ele vai ter esse som mais seco, mais duro, como se ali tivesse um K ou um Q, não é? Então, nhoque. Então, sempre que depois do CH tiver um I ou um E, como você pode ver ali, você vai pronunciar esse CH como o som de K ou de Q, ok? Por isso que eu gosto tanto deste som, porque o meu nome, como é meu nome é Chiara, ok? Então, não é Chiara, mas é Chiara. Então, porque meu nome é italiano, então o CH vai ter o som duro, esse som de Q, de K. Por isso, Chiara e não Chiara. Muito bem, qual é a próxima palavra que nós temos aqui? É a palavra bruschetta. Bruschetta, a tradução é brusqueta. A gente praticamente não traduz, né? Se algum lugar for traduzir, vai traduzir assim, talvez com Q e U, não é? Talvez. Mas, normalmente, a gente tem essa manutenção aí da forma original em italiano. Bruschetta, bruschetta. Bruschetta, acho que talvez você conheça. Se não conhece, é aquela torradinha que às vezes vem com pomodoro em cima. É uma entrada, um tipo de entrada, é um petisquinho e é muito saborosa. Então, repara mais uma vez que o CH aí de encontro com o E virou como se fosse um K, não é? Então, nós lemos bruschetta, como se tivesse um K ali. E mais uma vez aí, 2 T's, não é? Bruschetta, bruschetta. Então, agora sim, chegou o momento da Prof. Clara te contar mais sobre isso. Fica aí que eu já volto. Prof. Clara, tá contigo. Tchau! Vamos ver o que as duplas consoantes têm de especial? Primeiro, você precisa saber que toda vez que encontrar uma consoante repetida, o som que você vai fazer é um pouco diferente. Ele é mais intenso, um pouco mais demorado. Então vamos ver de novo as palavras que você viu nos exemplos até agora. A primeira foi botilha. Para te ajudar, a gente pode separar a palavra em sílabas e pronunciar cada letra separadamente. Repete aí comigo. Botilha, botilha. Depois, a Prof. Chiara trouxe o som de CH e mostrou a palavra nhoque. Aqui também a gente estende um pouco o som do CH. Vamos fazer o mesmo exercício? Diga primeiro nhoque, depois que. Nhoque, nhoque. E por fim, você viu a palavra bruschetta. Começou a notar a diferença do som especial delle doppie consonanti? Se bruschetta fosse escrito apenas com um T, eu diria bruschetta. Mas como temos 2 consoantes ali, a pronúncia é bruschetta. Bruschetta. Se você achou um pouco desafiador, não se preocupe, é preciso de treino para dominar essa pronúncia. E o primeiro passo é aprender a ouvi-la. Ora vi lascio di nuovo con Chiara. Ciao! Perfeito! Curtiu a explicação da Prof. Clara? Massa, né? Agora você viu como a diferença é até sutil, não é? Entre uma palavra que tem 2 consoantes e não tenha 2 consoantes. Mas em italiano existe essa diferença e às vezes muda até o significado da palavra, tá bom? Mas agora é hora de ver o som do R. Esse som de R, ele tem uma característica muito particular dele. Ele vai ser sempre vibrante. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre vibrante. Aqui era, mas como assim vibrante? Vibrante é porque a língua ela vai encostar no céu da boca e vai descer por algumas vezes repetidas, ok? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a gente vai ver isso agora. A primeira palavra que nós temos ali é a palavra Roma, ok? Roma significa Roma, não é? Nem precisa escrever. Roma. Então, alguns italianos vão pronunciar Roma, ok? Roma, com uma vibração menor. E você vai poder encontrar também italianos que vão falar Roma, Roma, ok? Então, notou essa diferença aí de vibração? Vibrou nos 2 jeitos, não é? Um mais e outro menos, porém, vibra, ok? Então, a língua encosta e desce no céu da boca. Roma ou Roma, ok? A próxima palavra que nós temos é a palavra terra. Terra. Viu como tá vibrando? Terra. Aqui nós temos um detalhe. Viu que tem 2 R's juntos ali? Quando isso acontece, aí vai ser vibrante mesmo, assim, com toda a força. Então, terra, terra, ok? Nada de terra, por exemplo, como a gente tem a possibilidade em Roma. Mas terra, terra, ok? Talvez um exercício que possa te ajudar a destravar um pouquinho a língua, porque eu sei que é um som diferente, né? Para nós que falamos português, é fazer esse exercício assim, de ficar batendo a língua. Talvez isso te ajude. Se você começar a repetir isso bastante, vai começar a ajudar a soltar e destravar um pouquinho, tá? Muito bem, perfeito! A
Allora, agora que eu já ensinei para você um pouquinho mais sobre esses 3 sons super importantes no italiano, né? Essas dicas muito legais de pronúncia, agora chegou a hora de vermos algumas frases na prática de uma maneira super descomplicada e prática no dia a dia, além, é claro, de algumas pitadinhas aí de pronúncia pelo meio do caminho. Mas agora a gente pode começar, não é? O nosso tema gramatical, não é? O que a gente vai trabalhar agora nessas frases são os verbos que terminam em are, ok? Em italiano nós temos 3 grandes grupos principais de verbos. Aqueles que terminam em are, aqueles que terminam em ere e aqueles que terminam em ire, ok? Na aula de hoje a gente vai se concentrar nos verbos mais comuns, que são aqueles que terminam em are. Tem muito para dar e vender aí no italiano, muito verbo terminando em are. Tá vendo aqui do ladinho esses 4 verbos ali? Mangiare, comprare, parlare e lavorare. São esses os 4 verbos que a gente vai ver aplicados aí em exemplos da vida real. Vamos lá? Perfetto. Allora arriviamo al nostro momento del nostro ponte. Então chegamos no momento da nossa ponte, ok? Vamos analisar essas frases juntas, para ver o que é que elas estão trazendo de informação. Então vamos lá. A primeira frase diz assim: Adesso mangio una pizza. Então, adesso mangio una pizza, ok? A tradução qual é? Agora como uma pizza. Eu como uma pizza, ok? Repara ali no verbo dessa frase. É o verbo mangiare, não é? Mangiare. Como que eu sei que é o verbo mangiare? Porque eu tenho mangio, ok? Que indica eu, ok? Io in italiano, eu em português, ok? Io mangio. Tá, Kiara, mas como que você sabe que é eu aqui nesse caso específico? Por conta que o verbo mangiare é um verbo super regular, ele não vai ser diferentão. Então, o que que acontece? Tá vendo que a terminação dele é em are? Se você tirar essa terminação e acrescentar a terminação específica de io, que sou eu, que é a letra O, a vogal O, já vai me indicar que é em primeira pessoa. Por isso que eu sei que aqui o mangio sou eu, ok? Porque tirei o are e coloquei o O, que é a terminação de primeira pessoa em italiano. Então, para fixar bem, mangiare, um verbo regular, que está terminando em are, tiramos o are, colocamos o O, marca de primeira pessoa, io, ok? Então, olha, repara que aqui o mangio está no presente do indicativo. Por estar no presente, há 2 possibilidades para a gente entender essa frase. Veja que ali nós temos esse adesso, ok? Adesso, que significa agora. Adesso mangio una pizza. Então, imagina que um amigo liga para você e fala: "Ei, o que você vai fazer?" "Ah, tô aqui em casa, não tem nada para fazer. Acho que eu vou comer uma pizza." E aí você pode usar justamente essa estrutura, adesso mangio una pizza, no sentido de agora, neste exato momento, eu estou comendo uma pizza, ou eu posso usar o presente também para falar sobre alguns planos futuros, mas um futuro super breve. Daqui a pouquinho eu vou fazer tal coisa. Então, daqui a pouco eu vou comer uma pizza. Vou comer uma pizza. Daqui a pouco, provavelmente, não é? Então, por isso, você pode também usar dessa estrutura para falar de algo que você está fazendo no momento, adesso mangio una pizza, ou também, daqui a pouquinho você vai fazer isso. Então, vou comer uma pizza agora, mas não que naquele momento você esteja comendo uma pizza, este agora vai ser daqui a pouquinho. E aí você pode usar essa estrutura de presente. Perfetto, vediamo la prossima frase. La prossima frase dice così: compri sempre un sacco di vestiti. Então, compri sempre um sacco de vestiti. Tradução: você compra sempre muita roupa. Chiara, um sacco de vestiti, será que seria um saco cheio de roupa? Não. Um sacco é uma expressão muito legal em italiano para expressar muito, ok? Então, se você disser um sacco di, você está dizendo que é muito de alguma coisa. Neste caso aqui, di vestiti. E agora a gente vai analisar por partes essa frase. Vimos o mangiare, não é? Que é um verbo super difundido e provavelmente você já conheceu, já ouviu falar ele em algum lugar, que significa comer, não é? E agora nós temos o comprare, que significa comprar. Chiara, tem alguma coisa aqui que vai me indicar logo de cara que eu tô falando de segunda pessoa, assim como a gente viu na frase anterior?
Exatamente, nós temos o que é esta marca. Veja ali, nós temos compri, ok? Compri. Então, é o que eu sei que é tu, tá bom? Que é traduzido como você, não é? Quando a gente lida com os nossos amigos, a gente trata por você. Em italiano, a gente trata por tu, tá bom? Então, compri, eu sei que é tu, porque aconteceu a mesma coisa que a gente viu ali no exemplo anterior. O verbo comprare, assim como o verbo mangiare, ele é super regular, tá bom? Então, a gente basta remover a terminação final e acrescentar a terminação daquela pessoa. Neste caso, nós temos a marca de i, não é? A gente tirou o ar e colocamos um i, ficou compre, compre, ok? E este compre me indica a segunda pessoa por conta deste i, tá bom? Então, veja que agora o presente está sendo usado para falar de um fato, tá bom? Então, você compra muita roupa. Antes a gente viu que era alguma coisa que eu ia fazer, não é? Naquele momento que eu estava fazendo ou que eu ia fazer daqui a pouquinho. Aqui eu estou falando sobre um fato. Você compra muita roupa. Então, olha só para a expressão, como eu comentei. Um sacco di. Essa é a estrutura, né? Quando você usar um saco, você vai usar este di depois, tá? Um monte de alguma coisa. Então, um sacco di. Aqui é um sacco di que cosa? Então, aqui é um muito de que coisa, não é? Aqui nós temos um sacco di vestiti, ok? Vestiti está no plural por conta deste i, ok? Este i vai ser a marca de plural masculino, tá bom? Kiara, mas então como seria o singular dessa palavra? Seria assim, ó, vestito. Vestito. Então, o é a marca de singular masculino, geralmente em italiano, e o i é a marca também, geralmente, de plural masculino. Por isso, vestito ou vestiti. Então, sabe aquela amiga que gosta de fazer a gente colocar a mão na consciência e falar, olha, você tá comprando demais, tá ficando muito consumista. Então, é exatamente essa frase que essa amiga poderia dizer, né? Você compra muita roupa, pra que tudo isso, né? Compra menos. Então, olha só, ela pode também estar te falando que você é consumista, não é? Como eu acabei de comentar. Sabia que existe uma palavra para isso em italiano? E aqui é uma curiosidade para você. Se diz spendazione ou spendaziona, que é uma pessoa que compra sem limites nenhum, tá bom? Então, ó, spendazione é a versão masculina singular. E, Kiara, mas você acabou de falar que é masculino singular marca com a vogal O. E aí? Algumas palavras também vão terminar em E, tá bom? Então, spendazione é um exemplo disso. Spendazione é a versão feminina, spendaziona, ok? Com A. O A vai indicar normalmente feminino singular, tá bom? Então, spendazione, spendaziona. E aí, se é spendazione, se é spendaziona? Eu não. Mas, brincadeiras à parte, vamos continuar vendo as nossas frases. Allora, la frase 3 dice: lui parla sempre della cucina italiana, è un appassionato di cibo. Então, olha só, lui parla sempre della cucina italiana, è un appassionato di cibo. Benissimo. Qual é a tradução, então? A tradução é: ele fala sempre da cozinha italiana, é um apaixonado por comida. Então, vamos olhar aí quais são as informações. Onde está o verbo? O verbo é parla, ok? Parla. Vem de qual verbo? Vem do verbo parlare, ok? Parlare. E ali nós temos o parla, ok? Como eu sei que eu estou falando da terceira pessoa? Porque assim como mangiare, eu comprare, o parlare também vai ser super regular. Então, basta tirar o ar e acrescentar a terminação de terceira pessoa. Por isso, eu sei que ele está se referindo a um lui, que significa ele, ok? Então, lui parla. Aquela, isso pode ser a mesma coisa? Pode funcionar para ela também? Poderia tranquilamente, olha só. Ela, em italiano, a gente diz lei, ok? Então, lei vai ser ela. Então, tanto lei parla ou lui parla. As duas possibilidades existem porque indicam terceira pessoa, tá bom? Lui, ele, lei, ela. Aquela, então a terminação aí de terceira pessoa vai ser a vogal A? Exatamente. Vai ser lui parla ou lei parla. Então, a gente tirou o ar e acrescentamos a vogal A. E aí ficou lui parla ou lei parla. E aí já sabemos que é uma terceira pessoa que está fazendo essa ação de falar. Della cucina italiana. Veja que este della é o equivalente ao nosso da, ok? Della, da. E agora repara, cucina italiana. Veja como eu abri bem minha boca, italiana. Então, vogais A especificamente, principalmente, vai ser bem aberto, tá? Então, nada de italiana,
mas italiana, italiana. E aqui só uma pitadinha de pronúncia para você. Viu que tem um C e um I ali? E eu disse cucina e não cucina, porque o C e o I vai ter esse som de C, ok? Em italiano. Então, cucina, ok? Fecha parênteses. Acabaram os verbos dessa frase? Não. Temos ali, depois do ponto, é un appassionato di cibo. Então, este é o equivalente ao nosso verbo ser, ok? Em português. Que é a mesma coisa no italiano, não é? Então, ele é, ok? É está sendo conjugada em terceira pessoa, este é. Veja que é igual ao português, não é? A única coisa que mudou foi o quê? A direção do acento. Em italiano é o contrário do português. E é assim mesmo. Então, quando uma palavra tiver algum acento em italiano para indicar esse som mais aberto, ele vai ser o contrário do português. Vai ser para trás, tá bom? Então, por isso nós temos aquele é ali diferente. E esse verbo ser, né, em português, em italiano é o verbo essere. Mas você não precisa se preocupar com ele agora. Para finalizar, eu quero te chamar a atenção aqui para a palavra appassionato. Veja que nós temos 2 P's e 2 S's, né? Então, appassionato, appassionato. Então, veja, appassionato está sendo traduzido como apaixonado, não é? Então, veja aí mais uma vez a marca do masculino, né? Com a vogal O. Ah, Chiara, mas como ficaria então no plural isso? Lembra da frase lá do vestiti, que a gente comentou? Vestiti e vestito? Bastaria tirar o e acrescentar um i, aí virou apaixonados. E se fosse no feminino, Chiara, ficaria appassionata, ok? E o plural do feminino seria appassionate, ok? Então aí temos as marcas de cada gênero. Bom, essa frase poderia tranquilamente ser dita por qualquer aluno meu, porque eu falo muito de cozinha italiana. Eu amo a culinária italiana. Então, lei, in questo caso, lei, ela, não é? Parla sempre della cucina italiana. È un'appassionata di cibo, ok? Perfetto. Allora, la frase 4 ci dice: noi lavoriamo a casa. Noi lavoriamo a casa. Qual é a tradução? Nós trabalhamos em casa, não é? Nós trabalhamos em casa. Noi lavoriamo. Noi lavoriamo. Qual é o verbo aqui? Lavorare, ok? Nós temos lavoriamo, me indicando noi, ok? Que pode ser traduzido como nós ou a gente. As duas formas são traduzíveis em português, nós ou a gente. E aqui, lavoriamo, o que me faz entender que é noi, que somos nós, não é? Além de estar escrito, né, que é noi, mas nós temos também este caso aí regular do verbo lavorare. Então, só de olhar aí, o que você acha? Qual que é a terminação típica para indicar nós, não é a primeira pessoa do plural? É a terminação iamo, ok? Então, lavorare é um verbo regular, tá terminando em are, a gente tira o are e acrescenta o iamo e vira lavoriamo. E é por isso que eu sei que é nós, ok? Noi lavoriamo. E mais uma vez, o presente sendo usado para falar sobre um fato, não é? Porque você e os seus amigos, por exemplo, se quiserem dizer aonde vocês trabalham, se vocês fazem home office, por exemplo, vocês podem tranquilamente dizer: noi lavoriamo a casa. Então, nós trabalhamos em casa. Chiara, mas agora a gente só viu eu, tu, ele, ela e nós. Tá faltando gente aí, não tá? Então, as outras pessoas do discurso não apareceram aqui, mas a Prof. Clara vai te contar mais sobre isso. Se você ficou curiosa sobre isso, então tranquilize seu coração, porque agora a Prof. Clara vai te mostrar exatamente como funciona. Conta aí, Prof. Clara. Você deve ter percebido que os verbos em italiano mudam de acordo com a pessoa que está fazendo a ação, assim como em português. Então, vamos ver como fica o caso dos verbos que terminam em are. Nessa última frase, você viu o verbo lavorare, que é trabalhar. Para aprender a conjugá-lo, tudo que a gente precisa fazer é separar o are do final da palavra e adicionar um finalzinho diferente para cada pessoa. Vamos ver do que eu estou falando. A primeira pessoa do italiano é io e no presente a gente diz io lavoro. Aqui eu substituí o are pela letra O. Para as outras pessoas, a gente vai fazer outras substituições. Tu lavori, lei, lui lavora, noi lavoriamo. Voi lavorate, loro lavorano. Então, se a gente pegar o verbo parlare, que também termina em are, vamos ver que ele se comporta da mesma maneira. Io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate e loro parlano. Agora você já pode conjugar todos os verbos regulares que terminam em are.
Prova a farlo. Muito bem, agora que a Clara te mostrou como que funcionam as outras pessoas, não é, do discurso, as outras pessoas que fazem as ações em italiano, agora você tem bagagem suficiente para replicar isso para todos os verbos que terminarem em ar e se comportarem dessa mesma forma. Aproveitando para te dar uma dica sensacional. Ao final dessa aula, você vai encontrar essas estruturas repetidas para você praticar de uma maneira excelente através do nosso podcast, nosso episódio de Walk and Talk. Então fica de olho, não perde essa oportunidade, porque vai ser muito legal poder praticar tudo isso num episódio de podcast. Legal, né? Benissimo. Allora possiamo andare avanti. Então, muito bem, agora a gente pode continuar com a nossa aula, não é? Até então vimos frases afirmativas e agora chegou o momento de vermos algumas frases negativas. Então aqui o primeiro exemplo que nós temos é um mini diálogo, né? Uma pergunta e uma resposta. Então alguém querendo saber algo sobre você e você responder. Então qual é o exemplo que nós temos ali? Tu non parli francese, vero? No, non lo parlo. Você não fala francês, né? Não, eu não falo. Então vamos analisar por partes para entender bem isso. Você lembra qual que era a indicação de tu que eu comentei no bloco de frases anterior? Era I, não é? A vogal I. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Olha, nós temos o verbo parlare ali, ó. Tu non parli il francese. Então, ó, parlare, tiramos o are e acrescentamos aí a terminação de I, não é? Para indicar justamente a pessoa de tu, não é? Que é o você. Então, tu non parli, então eu estou dizendo, você não fala, não é? O francês. Então, veja, tu non parli il francese. Esse il é o nosso o, ok? Ah, Chiara, mas você não fala o francês? Que esquisito! Então, você viu que na tradução a gente não colocou esse o, mas em italiano a grande maioria das palavras vai pedir essa partículazinha que vem antes, tá? Para definir aquilo. Então é muito comum ver il francese, por exemplo, e na tradução em português a gente simplesmente, ó, desaparece essa palavrinha aí que tá definindo o que tá vindo depois, não é? Então é muito comum acontecer isso no italiano. Agora vamos destrinchar a resposta. No, non lo parlo. No, non lo parlo. O que você notou que tem diferente aí? Tem dois nãos, não é? E você viu que tem diferença entre eles? Então, olha só. O no, ele vai ser diferente do non. Então, no ou non, ok? No, non. O no é uma resposta curta e grossa. Se alguém perguntou uma coisa, você vai falar só não. Aí você fala no. Mas, se você colocar este não, essa negação, num contexto de frase, aí você não pode só usar o no, mas aí você tem que usar o non, ok? Por isso nós temos no, não, não falo francês. Então, no, non lo parlo, ok? Então, este lo que tá aparecendo ali também, este lo, ele tá retomando il francese, ok? Então, não o falo seria a tradução ao pé da letra, né? Mas a gente não vai falar assim na prática, não é? Mas em italiano a gente fala assim. Parece uma coisa bem rebuscada, né? Não o falo. Mas é assim que fala em italiano. Os italianos usam isso corriqueiramente. Então, no, non lo parlo. E veja que o parlo, ó, parlo, eu só tirei o are e coloquei o o, não é? Que é a terminação para indicar a primeira pessoa. Então, a pergunta é com você, não é? Porque eu tô perguntando, você fala francês? Aí você vai responder, não, eu não falo. Então, tu non parli, o indicando tu, não é? E a resposta, que é em primeira pessoa, porque sou eu que tô respondendo, digo, no, non lo parlo. E aí, o o me indicando primeira pessoa. Perfeito! Então agora, para te contar um pouquinho sobre essa próxima frase aí, a frase número 6, eu vou chamar a Prof. Clara. Eu já volto. A nossa próxima frase é: lavori a Milano? No, lavoro a Brescia. Você trabalha em Milão? Não, trabalho em Brescia. Aqui a gente tem o verbo lavorare novamente. Primeiro com a pessoa tu e depois com a pessoa io. Então, percebe que não tem necessidade de falar tu e io, porque isso já fica implícito na forma do verbo lavori e lavoro. Outro detalhe importante que a gente tem aqui é a letra A antes de Milano e Brescia. Esse A é uma preposição que indica a localização. Então aqui estamos dizendo que você trabalha em Milão. Mas se eu quisesse indicar em qual país, eu não uso a, mas in. Io lavoro a Milano, in Italia. Olha como a pronúncia de in emenda no i de Itália. In Italia. Un altro esempio. Tu lavori a Curitiba, in Brasile?
Recapitulando, a gente usa a antes de cidades e in antes de países. Chiara, tocca a te. Massa explicação da Prof. Clara, não é? Agora você já sabe até a diferença de estrutura entre cidade e país. Legal, né? Mas agora vamos ver a frase 7. Lui non compra il giornale tutti i giorni, vero? Então a tradução, ele não compra o jornal todos os dias, né? Então, lui non compra il giornale tutti i giorni, vero? Tradução, então, ele não compra o jornal todos os dias, né? Então imagina que uma pessoa super fanática por jornal compra absurdamente esses jornais e você tá perguntando, sério que ele compra todos os dias? Ele não compra o jornal todo santo dia, né? Então aí esse tipo de estrutura para fazer uma pergunta, não é? E aí também tá negando, dizendo non, ok? Lui non compra il giornale tutti i giorni, vero? Então vamos analisar por partes para entender melhor isso. Acho que agora você consegue identificar qual é o verbo que tem aí, não é? É o verbo comprare. Como que eu sei? Porque eu tenho este compra. E se eu tô falando de lui, não é? Que é uma terceira pessoa, ele, a gente já sabe, né, pelos exemplos anteriores, que a marca de terceira pessoa é a vogal A. Então, eu retirei o A e acrescentei o A, por isso, compra. E aí, mais uma vez, o il apareceu, não é? Para ser indicado como o, não é? Então, o jornal. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo que em italiano tem aquela coisinha, né? Aquela palavra que define antes, mas em português não tem. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria ele não compra o jornal todos os dias. Mas não é assim que tá traduzido, né? Porque a gente não fala assim, a gente tá falando de uma maneira genérica, só que em italiano vai pedir o artigo, porque dificilmente as palavras aparecem sem artigos, né? Sem essa coisa que define antes. Então temos o il, que significa o, ok? O jornal. E agora temos tutti i giorni. Olha só, tutti é todos, ok? Que é o plural masculino, não é? Tutti. Vimos que é plural masculino identificado pela vogal i no final, não é? Tutti, o plural de tutto, ok? Então, tutto, tutti. E aqui nós temos i, ok? Este i é o plural de il, ok? Então, todos os dias, a gente tem o tutti i giorni. E aí, o giorni tá mais uma vez no plural, não é? Para significar dias. E como eu sei que tá no plural? Porque tem a marca da vogal i, ok? Ele no singular seria como? Giorno, ok? Giorno. Se eu quisesse dizer tutti i giorni no singular, como ficaria então? Ficaria tutto il giorno, ok? Esse vero aqui no final da frase, vero significa verdade, não é? Vero. E aqui ele tá querendo significar o nosso né, porque é como se ele estivesse pedindo pela confirmação de uma verdade, não é? Então, vero? Então, né? A próxima frase agora pode ser dita por um casal de veganos ou de vegetarianos. Noi non mangiamo la carne. Tradução, nós não comemos carne. Olha aí mais uma vez a situação de que em italiano temos algo que define antes e em português não tem. Que é o caso, noi non mangiamo la carne. A gente já vai chegar lá, mas vamos olhar para o verbo primeiro. O verbo que aparece aqui é o verbo mangiare, ok? Mangiare. Como que eu sei? Porque temos mangiamo, ok? Mangiamo, que vem justamente de mangiare. Tiramos o are e colocamos a terminação de noi, não é? Que já sabemos que é iamo, por isso mangiamo, ok? O a sempre aberto. Noi non mangiamo la carne. Este lá é equivalente ao nosso a, ok? Um artigo aí para definir alguma coisa. Então, veja, não comemos carne. Em italiano, não comemos a carne. É esquisito, não é? Mas em italiano, normalmente vai acontecer esse fenômeno, tá bom? Então, mais uma vez, note que o non está sendo usado aí num contexto de frase, ok? Então, não posso dizer noi no mangiamo. Tenho que dizer noi non mangiamo. Perfetto! Allora, andiamo al nostro grande salto. Então, agora que a gente terminou, né, de ver essas frases todas, vamos para o nosso grande salto, né, que é reler essas frases para fixar um pouco mais este conteúdo. Então, vamos lá. Adesso mangio una pizza. Então, agora como uma pizza. Compri sempre un sacco di vestiti. Então, você compra sempre muita roupa. Lui parla sempre della cucina italiana, è un appassionato di cibo. Então, ele fala sempre da cozinha italiana, é um apaixonado por comida. Noi lavoriamo a casa. Então, nós trabalhamos em casa. Tu non parli francese, vero?
No, non lo parlo. Então você não fala francês, né? Não, eu não falo. Lavora a Milano? No, lavoro a Brescia. Então, você trabalha em Milão? Não, eu trabalho em Brescia. Lui non compra il giornale tutti i giorni, vero? Então ele não compra jornal todos os dias, né? Noi non mangiamo la carne. Nós não comemos carne. Então agora retoma aí o desafio que eu te fiz lá no início da aula. Como falar eu falo italiano em italiano. Agora que você já viu as estruturas, você consegue aí começar a pensar, não é? Io parlo l'italiano, ok? Io parlo l'italiano. Você diria exatamente assim que você fala italiano. Nossa, Chiara, mas são tantas informações, eu tô com medo até de não conseguir lembrar de tudo isso. Ó, fica tranquilo, tranquila, tranquilize esse coração aí, porque o Ravi vai te contar o método diferencial que nós temos aqui na Fluency Academy para fazer com que você não esqueça nenhuma dessas informações. Então fica ligado, porque o Ravi, nas cenas dos próximos capítulos, vai te contar. E fica ligada também na próxima aula que vai ser com o professor Stefano, que é o nosso prof nativo aqui da Fluency Academy. Ele vai te trazer frases muito úteis que somente um nativo conseguiria explicar para você do jeito que ele faz. E eu também não posso deixar de te lembrar para fazer o nosso Walk and Talk referente a essa aula, não é? É o teu momento de pôr o teu italiano para fora e praticar junto com a gente tudo que você aprendeu. Ok, allora ti lascio um grande bacione e ci vediamo presto. Ciao! Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Essa será uma aula com um professor nativo 100% no idioma que você está aprendendo. E presta atenção, mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir seguir essa aula sem dificuldades. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é agora na quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e o facto de ser online permite-nos encaixar todo o nosso dia a dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri
esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É o Memorization Hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.